Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 10 de outubro. E olha só, a gente vai falar um pouquinho agora sobre aquelas chuvas de granizo que assustaram os produtores no sul de Minas na semana passada. A gente acompanhou de perto aqui o relato de alguns produtores, mas a gente estava esperando os dados oficiais da Emater para debater qual é o cenário e, mais uma vez, por conta das condições climáticas e sendo ali na região do café, as lavouras de café foram as mais afetadas. No total, a gente tem ali pelo menos 16 mil hectares que foram atingidos por essas chuvas e desse montante, 13 mil se tratam de lavouras de café arábica. Mas para a gente entender o impacto e o problema que isso pode vir trazer e principalmente passar a orientação para o produtor, o que ele deve fazer daqui para frente, nós vamos conversar com a Emater agora e quem conversa com a gente é o Willen Araújo. Willen, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Opa, muito obrigado, Regina, pela oportunidade. William, vamos lá. As imagens de fato no início da semana passada assustou todo mundo, muito granizo, muita chuva mesmo. E o primeiro levantamento aí da Emater traz mais de 16 mil hectares atingidos por essa condição climática, na sua maioria as lavouras de café. Quais são as informações que a gente tem desse número, William? A maior parte da área afetada, né, como você já bem disse, foi mais de 3 mil hectares de café, e aí a gente tem que reiterar que alguns municípios já sofriam com os efeitos da geada que ocorreu em 2021, como Coqueiral, Campanha, Andradas, que também sofreram muito com essa incidência da chuva de granizo na última semana. E também ocorreu na região ali de Viçosa e Cataguases, onde nós tivemos também o relato de que a chuva de granizo trouxe prejuízo à cafeicultura. Então, esse número envolve esses municípios aqui do sul, né, de Minas Gerais, sudoeste, e também a região das Matas de Minas, que sofreram com esse fenômeno da geada, do granizo. E como você disse, né, as imagens, quando a gente vê, elas são chocantes, né, pelo volume de gelo, não é normal, nem é frequente nas nossas regiões essa força, né, que veio a chuva de granizo na última semana. William, aquela pergunta, eu até te fiz essa pergunta anteriormente para a gente ter uma noção de tamanho, né? 16 mil hectares corresponde. Qual é o tamanho disso? O tamanho do impacto? É muita coisa? Qual é, assim, a título de comparar, né? Com o que a gente pode comparar toda essa área? É, um hectare a gente pode comparar aproximadamente com o tamanho de um campo de futebol oficial. Então, 16 mil hectares são mais de 16 mil campos de futebol. Então, a gente vê a extensão, né, a grandiosidade disso. E lembrando que a maioria, né, dessas áreas são de pequenos produtores, né, que exploram pequenas áreas. Então, isso aumenta ainda mais, né, os danos diretos e indiretos desse fenômeno. A gente consegue saber quantos produtores tem nessas áreas, William? Sim, nós fizemos o levantamento, né, junto aos nossos escritórios, foram 63 municípios que nos informaram prejuízos, né, e até o momento nós já temos relato de mais de 2 mil produtores nas mais diversas culturas que foram afetados. Então, no mínimo, né, um número mínimo que estamos trabalhando, de 2 mil produtores que tiveram perdas devido à chuva de granizo. E William, essas lavouras de café que já estavam sofrendo com as condições climáticas, né? Teve seca e teve geada e agora tem essa chuva de granizo. Qual o impacto que isso vai trazer para 23? Isso já traz problema para 2023, porque estava todo mundo muito esperançoso com aquela florada que abriu de uma retomada na produção de café arábica. Isso pode mudar um pouquinho o curso das coisas para esses produtores, principalmente ali em Campanha, Andradas e Coqueiral? Não, com certeza, né, Virginia? As lavouras, graças a Deus, né, depois daquele problema da geada e da seca, nós tivemos um período chuvoso que, pelo menos, deu esperança de uma melhoria, né, na recuperação dessas lavouras. Tivemos essa florada, algumas lavouras estavam preparadas para uma nova florada agora, né, nesse mês de outubro. Infelizmente, muitas, a única solução será a poda, o arranquio, né, a substituição por outras atividades, que possivelmente, né, elas não vão se recuperar a tempo de produzir para 2023. Então, esses municípios eles vão sentir mais uma vez o impacto da redução dessa que é a principal atividade econômica dos municípios aqui
do sul e do sudoeste de Minas, bem como nas matas, né? Como eu relatei para vocês, em alguns municípios, né, que dependem exclusivamente da cafeicultura. E William, diante de todo esse cenário, eu sei que a Emater ainda está a campo visitando os produtores, mas qual que é a orientação para esse produtor? Vamos falar primeiro para esse produtor de café, depois a gente fala para os demais. Mas o que, que o produtor precisa fazer nesse momento? A primeira coisa, né, a gente tinha pedido para manter a calma, né, porque senão é possível a gente tomar alguma medida drástica, né, às vezes erradicar uma lavoura que era passível de recuperação, né, mediante algum tipo de poda. Então, agora é procurar assistência técnica, né, o técnico da Emater, do sindicato, da cooperativa, para que possa orientar qual a melhor prática ele adotar nessa lavoura que foi atingida pelo granizo. E, claro, né, fazer também o manejo, o controle de pragas e doenças que surgem após esses fenômenos, né? Porque há machuca muito os ramos, a queda de folhas, destruição do próprio caule da planta, e isso favorece a entrada de doenças, né? Fúngicas e bacterianas. Então tem que ser feito um controle efetivo para que não haja, né, um avanço e aumento dos danos a essa planta. Então esses são os pontos principais. E segundo, né, seguir a orientação, né, a adubação adequada, o manejo, né, dessa planta desbrota, para que ele possa recuperar, né, essa lavoura para o próximo ano produtivo, né, que nesse caso seria 2024, já que para o próximo ano, possivelmente, ele não terá nenhuma produção devido a esse problema. William, nós temos lavouras nas mais diversas situações? Sim, né, nós vemos lavouras que estão completando 1 ano, 2 anos, né, de plantio. Essas tivemos relatos que houve praticamente a destruição total das lavouras. Aquelas lavouras mais velhas, né, elas toleram mais, né, dependendo do volume de precipitação do granizo, mas elas são mais passíveis de recuperação. E o que você falou, né, tinha lavouras que estavam em processo de abertura das flores, né, para os próximos dias. E essas tiveram a queda dos botões florais, né, e isso vai afetar e muito, né, o potencial produtivo dessas áreas. Essas lavouras que já tinham gastado essa energia, né, William, para abrir essa florada que até então era considerada aí a principal, elas ainda têm chance de abrir alguma outra ou é muito difícil? Se a planta ela estava num estado vegetativo, nutricional adequado, ela consegue manter um pouco, né, do que estava, do potencial que ela teria de pegamento dessas flores. Mas acontece, como eu disse para você, né, a pedra ela causa danos, né, aos ramos e também às gemas florais. Então, acaba facilitando a entrada de doenças e a planta ela vai destinar boa parte da sua energia para a formação de folhas e novas raízes, né, para compensar esses danos. Então, há sim uma redução significativa na produção, né, em alguns casos até inviabilizando. Isso a gente já verificou em outros eventos anteriores, em que a produção se reduziu a zero na planta, né, que foi afetada e não foi tomada nenhuma medida, né, como uma poda, deixou a planta, né, o livre crescimento, e infelizmente não houve a recuperação que a gente esperava. William, quanto tempo mais para a gente ter a confirmação desses dados, né? Do quanto que pode produzir, se não vai produzir mesmo, porque leva um tempinho para a gente ter o cenário fechado disso tudo, né? Ah, sim, né? No caso do café, como nós ainda temos algumas regiões que há possibilidade de abertura de florada, então, a partir do mês de novembro, a gente já tem uma ideia, né, nessas regiões. É lógico, aquelas lavouras que foram severamente afetadas serão podadas agora, e a resposta já é imediata, né? A gente já tem esse levantamento diário, né? E agora, onde o dano foi leve até moderado, a partir de novembro, né, a gente já vai ter ideia do que realmente haverá de pegamento dessa florada que a gente esperava ser ótima, né, para o ano de 2023. Mais um ano de desafio aí para o produtor de café, né, William? Mais um ano, né, seca, geada, agora o granizo. Então, a cafeicultura aqui no sul de Minas, né, principalmente a região da Mugiana, aqui em São Paulo, também o Cerrado Mineiro, nos últimos 5 anos ela tem enfrentado sérias dificuldades e, como você disse, não está restrito a apenas um município aqui dessas regiões, né? Cada ano
está sendo afetado outros municípios, né? Então, isso acaba debilitando a cafeicultura e trazendo prejuízos econômicos para os cafeicultores e, claro, né, para o estado de Minas Gerais. E William, falando um pouquinho agora nos demais produtores, eu tenho aqui que área de citros, hortaliças e abacate também se destacaram nesse levantamento da Emater, trazendo bastante prejuízo, né? Isso, os citros, né? Nós temos aqui 2, 3 municípios no sul de Minas, né? Campanha, Três Corações, Cambuquira. Nós temos um polo citricultor, especialmente plantios de tangerina pocã, e também no município de Tocantins, nas matas de Minas. São grandes produtores, né, desse tipo de citros. E tem limão também, né, outros tipos, variedades de laranja, que infelizmente foram afetadas severamente, né? O ano passado também tivemos problema com a geada, são culturas perenes, assim como o café, então eles estavam em fase de recuperação, com uma perspectiva muito boa de produção de citros por esse ano. Infelizmente, o granizo, até a laranja, os citros, de modo geral, são mais sensíveis do que o café, né, a esses efeitos. Então, possivelmente, nós teremos uma redução drástica, né, na produção nesses municípios. E é a segunda atividade econômica agrícola, né, nesses municípios que eu citei para você. Então, a gente fica preocupado, né, porque a citricultura ela enfrenta. O café tem dificuldade, mas a citricultura a gente sabe que está num momento muito mais difícil do que outras culturas, né, em geral, aqui na nossa região. E para esse produtor de citros, William, qual que é a orientação? É a mesma? É a mesma, né? Ele deve ir atrás do extensionista, né, do técnico, para o mais rápido possível tomar medidas. A citricultura ela tem algumas doenças típicas, né, dessas plantas que afetam e são favorecidas justamente por esse tipo de fenômeno, né, que ocorre, né? Então, quanto mais a planta ela sofre esses danos físicos, favorece a propagação de doenças bacterianas e também doenças viróticas, né? Isso acaba por talvez até eliminar, né, a planta. E, diferentemente do café, muitas vezes uma poda por si só não resolve o problema. Então, o cafeicultor ele vai ter que correr atrás de crédito, né, de orientação, para tentar verificar, reduzir o custo desse seu prejuízo. E no caso das hortaliças e do abacate, quais as informações que a gente tem, William? Isso, o abacate, nós tivemos alguns relatos ali na região de Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, né, Carmo da Cachoeira, em que lavouras de abacate elas foram muito afetadas, né? Então já estava no processo de frutificação e houve a queda desses frutos. A maioria deles eram destinados à mesa, então isso inviabiliza o consumo, né? Então temos aí, acompanhamos pela internet um relato de um produtor com 30 hectares de abacate, né? Já estava na fase final de maturação e ele perdeu toda a safra, já que o abacate, a gente sabe que é um fruto muito sensível, né, a impacto, qualquer impacto físico, né, o choque mecânico, há aquela degradação da casca, né, ou mesmo da polpa, e isso inviabiliza a venda para consumo humano. Não pela questão de nutricional, né, é mais pelo aspecto estético mesmo da fruta, né, ele acaba não sendo comercializado. E no caso das hortaliças, né, infelizmente, principalmente as folhosas, a perda é total, né? Então, o horticultor ele vai ter que, muitas vezes, refazer todo esse plantio para que ele possa reiniciar todo o ciclo. Então, de qualquer forma, eles vão precisar de um apoio técnico, né, intensivo. A fruticultura e a olericultura demandam uma assistência técnica muito intensiva, né, nesses momentos, e, claro, né, um crédito rural para que ele possa retomar a sua atividade econômica. William, as próximas semanas, então, serão de bastante trabalho aí para o pessoal da Emater, né? Sim, bastante trabalho, né? Essa semana não há previsão, né, de chuvas fortes para esses municípios que foram afetados. Então, a equipe está a campo, elaborando os laudos, né, de perdas para esses produtores que solicitam, né, junto ao agente financeiro, o seguro agrícola do Proagro e Proagro Mais, né, alguns produtores eles têm direito a esses seguros, agricultores familiares. Então, a Emater, juntamente, né, com o Banco do Brasil, com todos os agentes financeiros, né, que demandam crédito, as cooperativas, né, Sicob, Sicredi, Cressol, Caixa Econômica, e também as prefeituras municipais,
para que a gente possa fazer uma força-tarefa e minimizar, né, os efeitos desse fenômeno, né, trouxe a nosso estado nesse ano de 2022. Perfeito. William, obrigada, viu, pela sua disponibilidade e vir falar aqui com a gente, trazer essa orientação para o produtor. Eu deixo o espaço aberto para você voltar assim que tiver dados atualizados, tanto para o café, para os citros, para as hortaliças e para o abacate. A gente está aqui esperando para te ouvi-lo novamente. Obrigada, viu? Ah, claro, Regina, muito obrigado mais uma vez ao Notícias Agrícolas. E a gente fica feliz, né, em contribuir, né, para, num momento tão difícil, né, desse, para os nossos produtores que sofrem, né, com esses problemas climáticos. Contem com a gente, William. Boa semana. Para vocês também. Portanto, conversamos aqui então com o William Araújo, que falou com a gente em nome da Emater Minas Gerais, que trouxe os dados oficiais do resultado da chuva de granizo na semana passada. Mais de 16 mil hectares foram atingidos por aquelas imagens que realmente chamaram muito a atenção, viralizou nas redes sociais, e desse montante, pelo menos 13 mil hectares se tratam de lavouras de café arábica. Nos municípios de Campanha, Andradas e Coqueiral, se trata ainda de lavouras que já sentiam o impacto da seca, da geada, e agora a chuva de granizo também deve comprometer a produção de 2023. O William trouxe para a gente que existem lavouras nas mais diversas condições. Para alguns produtores, essa chuva de granizo pode inviabilizar a produção para o ano que vem, tendo a retomada só para 2024. É um cenário bastante preocupante, porque a gente está falando da principal região produtora de café arábica do país, sul de Minas, aí nos últimos 5 anos, sofrendo com uma série de problemas, principalmente problemas climáticos, e a economia desses municípios giram em torno da cafeicultura. Então é um cenário que de fato traz muita preocupação. O mercado na sexta-feira reagiu às chuvas aqui no Brasil e a gente precisa continuar acompanhando de perto, porque até aqui a gente tinha o setor estava com a esperança de uma retomada para 2023, principalmente porque a principal florada já abriu e apresentava bons sinais de um bom pegamento. Então daqui para frente, pelo menos para os produtores desses 3 municípios, o cenário vai ser de bastante desafio. A gente precisa acompanhar para ver como é que de fato isso vai comprometer o volume do ano que vem. Também foram afetados produtores de citros, que também passa por um momento muito delicado nesses últimos anos, também por conta das condições climáticas e alto custo de produção. Muitas das lavouras foram afetadas, perdeu o produto, o produtor também precisa fazer esse levantamento para acionar a seguro agrícola, fazer controle de pragas e doenças. Também é um cenário bastante preocupante para a região. Hortaliças e abacates, os produtores desses 2 produtos também foram afetados. Então, o Emater está em campo ainda nessa semana, fazendo o levantamento disso tudo, para a gente entender os impactos para todos esses produtos. Mais de 2 mil produtores, pelo menos, foram afetados, e o momento agora é de emissão desses laudos para o produtor conseguir dar entrada no seguro rural, para tentar minimizar de alguma forma os danos em todas essas áreas de produção. A gente aqui no Notícias Agrícolas continua acompanhando muito de perto para trazer essas informações, e a gente vai atualizando vocês a cada novo número que for chegando aí nas próximas semanas. Eu sou Virgínia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o ENEA continue, e já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.